Nessa aula a gente vai ver sobre a arquitetura dos ambientes de venda. Ambiente de venda nada mais é do que aquele ponto, né, onde o teu contato com o cliente vai ser para convertê-lo em vendas. João, tu tá falando de criativos, de anúncios? Não, anúncio não vende. Anúncio faz uma preparação para venda, que a gente chama de pré-frame. Então a gente vai falar muito sobre isso hoje. Para começar esse assunto, é importante que você entenda o seguinte: quando eu falo de ambiente de venda, você precisa ter a mensagem, a oferta já alinhadas, isso a gente já montou juntos aqui, né? E isso tem que estar alinhado com a consciência do teu cliente estrela. Então a gente vai usar três aspectos aqui, ó: mensagem, oferta e consciência. Quando elas são aplicadas ao ambiente certo de vendas, a venda se torna algo inevitável. E é isso que a gente vai conversar hoje, meus amores. A gente já viu sobre oferta, né? Então a gente construiu o stack de valor, construímos a prova, né? A prova social e tudo mais. Já fizemos a tua mensagem, entendemos as dores, as crenças, construímos ali a tua jornada, os argumentos que tu vai utilizar. E agora, de fato, falta a gente organizar o lado de fora. O que seria isso? A arquitetura de onde tudo isso vai ser comunicado com o teu cliente, tá? Primeira coisa, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Olha um conceito que a galera tem muito errado na cabeça. Funil não é um conjunto de páginas, não é só aquela ideia de construir várias páginas de venda, captura, venda, triple wire, etc. Não é isso. Funil é uma sequência intencional que ele prepara, muda o estado mental, reduz o risco percebido e entrega a oferta no ambiente adequado. O que a gente vai fazer, gente? A gente vai entender, principalmente nessa aula, esse conceito de pré-frame, que é preparar a pessoa para a compra, tá? Eu chamo de pré-frame. João, por que tu chama de pré-frame? Eu já vi isso como anúncios. Vamos lá, gente. Anúncios, o criativo, é um tipo de pré-frame. Pensa o seguinte: cara, eu gravei um anúncio de vendas, eu vi um anúncio de vendas. Aquilo ali está preparando a pessoa para ir para uma próxima etapa desse funil, desse ambiente de vendas. Então pensa só, a pessoa ela tá se preparando ali, né, para ir para o ambiente de vendas. Então pensa só, o pré-frame ele pode ser um anúncio, ele pode ser um conteúdo, ele pode ser uma outra página, por exemplo, a gente tem uma página chamada página advertorial, que ela é um pré-frame, querendo ou não. Nada mais é do que ela está preparando para a compra. No Google, por exemplo, quando você aparece ali em primeiro, aquelas primeiras descrições ali, que é o anúncio de fato do Google, também é um pré-frame. Ele está te preparando para entrar no funil, para entrar no ambiente de venda. Seja esse ambiente de venda, um VSL, um vídeo, uma página e tudo mais. Só que, pô, João, tu tá citando só o digital. Sim, mas pré-frame também é a vitrine de uma loja. Tu tem uma loja física, a vitrine é um pré-frame. Tu tá mostrando para as pessoas ali a tua loja, atraindo elas. Tá? O que mais? Num evento presencial. Essa sacada aqui eu não vejo ninguém falar, meus amores. Evento presencial acontece pré-frame o tempo inteiro, porque ao longo do evento todo você está preparando o cliente para entrar no ambiente de vendas, para entrar naquele pitch. Quantos eventos presenciais tu já foi e teve um pitch? Foi vendido alguma coisa? E aí, nesse ambiente, tu fizeste lá, tu foi doutrinado, essa é a palavra-chave do pré-frame, doutrinado para entrar numa compra com muito menos fricção. Então, quando a gente fala de pré-frame, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. O pré-frame ele é uma preparação para que o teu cliente estrela, o teu público, a tua audiência entre num estado de compra, ele esteja preparado para comprar. Então esse pré-frame, essa preparação pode ser um criativo de um anúncio, pode ser um conteúdo, pode ser uma página advertorial, pode ser um outdoor, pode ser uma vitrine e, como eu falei, nos eventos presenciais,
O pré-frame, ele é ao longo do evento praticamente inteiro, porque o evento prepara. Enquanto não tem um pitch, ele tá te preparando, tá fazendo um pré-frame para você comprar o produto que ele vai te vender no pitch. Então eu quero que vocês prestem muita atenção nesse conceito, gente. O pré-frame, ele é mais de 50% da venda. Ele é muito importante. Então você tem que preparar muito bem o teu público para comprar, tá? Tirem isso da cabeça que só anúncios funcionam como preparação para compra, como pré-frame que a gente chama, né? Esse conceito, quem traz, claro, eu adapto, eu coloco muito da minha linguagem, muito de coisas que eu percebo, né? Mas quem traz isso é o Russell Brunson no Dotcom Secrets, se não me engano. Lá ele tem as 7 etapas de um funil de vendas. E não lembro se no livro ele cita essa questão de eventos, mas isso é uma observação minha. Pode ser que tenha lá, mas isso aqui é uma observação minha, um conceito que eu observo nos eventos e em outros ambientes de venda, né? Vocês sabem que eu trabalho com growth, então não só para digital se vive JG Campos. E aí, meus amores, o que é importante aqui? Vamos lá. O que define o teu ambiente de vendas? Eu quero que tu preste atenção aqui agora. O ambiente de vendas, ele é o contexto que a pessoa vai estar inserida para tomar a decisão de compra. E ali, naquele ambiente, você, expert, estrategista, copywriter, gestor de tráfego, o que for que esteja trabalhando, você controla ali algumas questões que te ajudam a deixar esse ambiente de venda irresistível. Então você controla a atenção. Então como que tu vai ficar chamando a atenção do teu público? Então quando eu tô fazendo lives, passo o tempo todo, gente, digita aí se você entendeu, responde isso aqui, faz aquilo, não sei o que, não. Beleza, para cada ambiente tem a sua estratégia. Você define a profundidade daquele conteúdo. Então nas minhas lives de quarto, o conteúdo dele é muito mais profundo, ele é muito mais meio e fundo de funil. É onde eu vou elevar a confiança das pessoas para futuramente vender alguma coisa, tá? Então eu quero que vocês fiquem muito atentos a isso. A profundidade, dependendo ali de alguns aspectos, e eu vou já trazer para vocês, você não precisa de tanta profundidade. Isso vai depender muito de, por exemplo, como que está posicionado o produto, o preço do produto e diversas outras coisas que a gente vai ver juntos aqui, tá? Você define o ritmo, como que você vai tocar o ritmo desse ambiente de venda, se é para uma decisão mais rápida, se vai ter vários toques com o cliente, né? Várias etapas para poder ele comprar, o quanto de prova você vai fornecer, né? Prova social e tudo mais, a prova de que o mecanismo funciona, de que o método funciona, como que vai ser a interação, você e o seu lead, né? Se é uma interação mais próxima, como as lives, por exemplo, que eu acabei de citar, ou se é uma interação mais direta, menos próxima, né? Mais direta, entrou numa página de vendas, às vezes com o vídeo ou sem o vídeo, né? E já comprou direto. Como que você vai mapear as objeções dessas pessoas, né? E a fricção. Tudo isso a gente mapeia antes para definir qual que é o ambiente de venda ideal para o teu funil. Certo? Qual que é o ambiente ideal. A partir disso, você toma uma decisão de qual vai ser esse funil. E eu deixo uma frase aqui para vocês refletirem, tá inclusive aqui no slide, ó. Não é estética, é engenharia. O ambiente determina quais ferramentas você pode usar. Texto, vídeo, se é ao vivo, se é um diagnóstico, se é uma demonstração, uma prova social, uma prova técnica. Como que você vai gerar rapport com esse cliente. E, gente, rapport é a conexão, o nível de conexão que você consegue gerar com o teu cliente. Aquela aproximação ali. Eu gosto de dizer que rapport é como você entra no mundo da pessoa e ela no seu mundo, né? Porque o rapport bom só acontece quando você tem sinergia em ambas as partes. Você precisa definir o seu produto, e a gente já trouxe esses produtos aqui, de forma simples para você definir um ambiente de vendas. Claro, a gente tem outros detalhes e tal, mas a ideia aqui é você botar o seu primeiro funil para rodar. Então vamos lá. Primeiro entenda se seu produto ele é de uma demanda recorrente, né? Se ele é de uma demanda recorrente, ou seja, ele tem uma alta consciência, ou se ele é uma demanda complexa, que ele tem uma baixa consciência.
quanto mais geração de demanda você precisa, mais o ambiente precisa permitir uma construção de narrativa, uma construção de consciência, mais tempo com aquele cliente. O que eu quero dizer com isso, meus amores? Vamos lá. Olha para mim aqui, foca aqui. Demanda recorrente. Para você entender qual ambiente de venda, qual funil correto utilizar no teu produto, a forma mais simples é entender qual é o tipo de demanda que aquele produto tem. João, tu tá dizendo que eu preciso ter audiência? Não, tô falando qual o tipo de demanda, mesmo sem audiência. Mesmo sem audiência. Então, vamos lá. A gente tem dois tipos de produto. Eu chamo de demanda recorrente e demanda complexa. O que quer dizer isso? Demanda recorrente. Responde para mim mentalmente. Tem mais pessoas emagrecendo ou querendo emagrecer? Tem mais pessoas querendo emagrecer. Logo, é uma demanda recorrente, ela está sendo reciclada o tempo inteiro. Agora, o que é uma demanda complexa? Vamos lá, a diferença principal, gente, é a consciência e a recorrência. Então, se a consciência for alta, poxa, emagrecer é fácil de entender. Todo mundo tem uma consciência alta para isso. Tem muita gente com consciência alta para isso. Agora, se eu falar assim, que você vai buscar trazer aqui, por exemplo, para o nosso contexto. Você quer fazer... Eu vou fazer um lançamento sobre arquitetura de crescimento. Isso é uma demanda recorrente ou complexa? É um pouco complexa, porque a arquitetura de crescimento é algo que eu trouxe para o meu posicionamento. É um novo mecanismo, é uma nova forma de pensar. Então isso ajuda a gente a escolher um pouco mais assertivamente qual é o nosso ambiente de venda. Porque quanto mais você precisa gerar demanda, mais esse ambiente de venda, né, que são as etapas do teu funil, eles precisam ter tempo para ser construído, mais narrativa, um pitch melhor, ou a pessoa precisa de mais tempo de exposição a você, de mais narrativa, de mais prova social, de mais prova de mecanismo, prova técnica. Então, essa é uma das primeiras definições que você precisa entender. Se o teu produto é de demanda recorrente ou de demanda complexa, tá? Espero que tenha ficado claro esse assunto para vocês, porque ele é muito importante aqui dentro do nosso processo, tá, gente? E aí, gente, qual que é o segundo filtro que a gente precisa ter dentro da escolha do nosso ambiente de venda? Entende que o ambiente de venda, ele precisa dar o que está faltando para o teu cliente tomar a decisão. Porque, gente, eu já estou falando de ambiente de venda, né? A gente já falou de pré-frame, da preparação ali. Então, o que tá... Aquela preparação, o conteúdo que tu fez, a conscientização, lives e tudo mais que você entregou ali para o teu cliente. O segundo filtro é o que ainda falta para ele tomar a decisão. Então, esse ambiente de venda, ele precisa dar o que falta para o teu cliente. Ah, beleza. Se está faltando consciência, é um público frio, você precisa de um pré-frame muito mais forte e educar esse cliente. Através de conteúdos, anúncios, doutrinação, atração, né? Atração, doutrinação, para aí sim ir para o ambiente de venda, que é a conversão. Se falta confiança nele, tu precisa trazer mais provas de que o mecanismo funciona, mais provas de contexto, mais provas técnicas. Você precisa de prova e contexto para ele. E quando eu falo de contexto, gente, é muito importante a gente lembrar de um dos nossos conceitos, que é o contexto da dor. Que a gente tem a dor tangível, a dor emocional, social e a dor identitária. Porque essas dores te ajudam a contar melhor uma história, porque contexto nada mais é do que o storytelling, do que é você entender o contexto da pessoa, saber como você vai adentrar na história dela, certo? Então isso é muito importante. Aí se falta, por exemplo, execução, a pessoa entender a execução, ela é mais cética, ela precisa ver as coisas acontecerem. Ela precisa que você mostre para ela uma estrutura, que você mostre para ela como ela verifica se ela vai ter resultado com aquilo. Você faz uma demonstração, por exemplo. E aí, gente, a gente vai analisar tudo isso que falta em relação a qual problema você atende,
a qual problema você resolve, a como é a sua solução, qual é o teu mecanismo único e como está alinhado a tua oferta a tudo isso. Certo? Então, gente, esse segundo filtro, que é o nível de consciência, como eu estou citando aqui, ele é muito importante. E aí, beleza, João. Agora, já conseguimos decidir o nosso ambiente de venda? Não conseguimos ainda. Porque falta uma das definições mais importantes, eu já trouxe ela para vocês, que é a nossa base decisória. A base decisória, ela entra como quase que um critério de desempate aqui. Ela vai entrar para definir, poxa, eu tenho 3 produtos muito bons para lançar. Tenho 3 funis legais, interessantes para esses produtos. Mas qual eu vou lançar primeiro? Qual eu vou jogar primeiro, botar primeiro pro mercado? Uma observação importante, meus amores, quando eu estou falando lançar aqui, eu não estou falando de lançamento, fórmula de lançamento, lançamento pago, esse tipo de funil de lançamento. Não, estou falando de colocar o produto no mercado, colocar na rua o produto, tá? A gente brinca que vamos colocar o produto na rua, né? Mas a gente usa a palavra lançamento também, lançar esse produto. Então, fica atento a isso. E o terceiro filtro é a base decisória. A gente já viu sobre ela, que é desejo, urgência e latência e consciência. Desejo. O quanto aquele desejo é forte na cabeça do teu prospect, do teu cliente estrela. Urgência e latência. Urgência é o quanto ele quer resolver aquilo, se ele tem uma urgência muito forte para resolver aquilo. Latência é o quanto aquela dor e aquela urgência aparecem no dia a dia dele. É a quantidade, é a periodicidade que aquela dor e aquela urgência aparecem na rotina desse teu cliente estrela. E claro, meus amores, consciência. Qual o nível de consciência que aí a gente viu no slide passado, que é muito importante para nossa base decisória aqui, que é o nível de consciência, né? Beleza? Então, meus amores, pensa assim, quando o desejo, a urgência e a consciência são muito altos, o ambiente ele pode ser mais direto. Quando a consciência é muito baixa ou o problema é muito complexo, você precisa de um ambiente que permita uma construção dessa narrativa de vendas. Ficou claro aí, meus amores? Vou repetir, ó. Grava essa frase, escreve aí pra ti, que é muito simples. Quando o desejo, a urgência e a consciência são altos, o ambiente pode ser mais direto. Então, por exemplo, tu pode levar de um anúncio para uma página de vendas. Quando a consciência é baixa, ou seja, o cliente não sabe direito o que é, ou é um produto muito complexo, um problema muito complexo de resolver, o ambiente precisa permitir uma construção narrativa, uma construção dessa venda, tá? A gente vai trazer exemplos, eu vou trazer para vocês vários exemplos aqui ao longo dessas aulas. E é muito simples, meus amores, é muito simples isso aqui, ó. Presta atenção. Eu digo que é uma regra simples de arquitetura. Você não escolhe o ambiente porque tu gosta daquele ambiente. Você escolhe pelo gap, pelo buraco que tem ali que tu precisa fechar. Então imagina que isso é uma ponte. Eu adoro esse desenho aqui, ó. Eu quero, certo? Eu quero, que é o que o cliente quer. Aí ele tem um gap gigantesco. Ele não acredita, ele não confia no teu produto, ele não confia no veículo até ele comprar. O funil é a sequência que fecha esses gaps em ordem. Vamos lá, que isso aqui... Quando tu entender isso aqui, cara, tua cabeça explode. Uma regra simples de arquitetura, de ambiente de venda, funis de venda. Você não escolhe o ambiente pelo gosto, porque tu gosta daquele ambiente, porque tu acha que vai dar certo. Não é assim. Principalmente se tu não tem experiência. Tu escolhe o ambiente de venda baseado no gap, no buraco que ele precisa fechar na mente do teu cliente estrela. Entre a ideia do que ele quer, lembra? Do que ele quer e não do que ele precisa. Aí tem uma ponte, tu vai construir uma ponte para que ele compre o teu produto. Essa ponte, ela vai ser responsável por criar o caminho para que ele confie mais em você, para que ele acredite no teu mecanismo, no teu produto, na tua solução, para que ele acredite nele mesmo. Porque entenda, o funil, que é essa ponte, ele é uma sequência que fecha todos esses gaps na cabeça do teu cliente em ordem.
até que leva ele do desejo à compra, ou até da inconsciência à compra. Então, anota isso porque isso é muito forte. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. E aí, meus amores, vamos pensar no seguinte. Vocês sabem que eu gosto muito dessa analogia das escadas, né? E quando a gente pensa na escada de crenças, aqui ela vai ficar mais tangível para vocês. Imagina a escada de crenças do teu cliente, ela podendo ser usadas em diversas fases de compra ali, em diversas fases de compra. Na fase de preparação, que é o pré-frame, na fase dentro do funil, nos teus vídeos de venda, na tua página de venda, tudo tu vai usar a escada de consciência, que é o quê? Tu levar o cliente de uma crença, escada de crenças, de levar o cliente de uma crença para uma próxima crença e ir alavancando. Então pensa o seguinte, vamos imaginar o pré-frame aqui. O pré-frame ele é a arquitetura que leva a pessoa do estado atual para o estado de compra. O estado de compra, não a compra ainda, o estado de compra. Ela está pronta para receber uma oferta. Para isso, tu precisa seguir algumas ideias aqui que eu vou trazer para você. Você vai avançar e mudando essas crenças aos poucos, usando o nosso conceito de escada de crenças, né? Lembrando, gente, isso é totalmente treinável. Por quê? Porque é uma sequência, não é para você improvisar. Você já mapeou, a gente já fez um trabalho exaustivo de mapeamento nas aulas passadas e você vai precisar desse mapeamento agora. Para que você continue avançando, né? Você vai precisar desse mapeamento e revisar isso tudo. Se tu não construiu, cara, sinto muito, mas a chance de tu ter resultado é muito grande. É muito baixa. Se tu aplicar, a chance é alta, né? E a chance de tu ter sucesso diminui muito se tu não aplica esse mapeamento, porque aí tu começa a improvisar e a ideia não é essa. Então vamos lá. Pensa o seguinte, o cara tá no estado atual, tá assistindo ali o teu conteúdo. Tu trouxe primeiro uma consciência para ele, tu trabalhou as crenças, tu mudou a percepção de valor para ele naquela solução, ainda não falei de produto, né? Você preparou ele para a oferta, não deu a oferta, mas disse que vai estar e ele tá ali, pronto, já tá preparado para receber essa oferta de acordo com o ambiente de vendas que tu vai fazer. Então pensa no evento presencial. No evento presencial, tu vai ao longo do evento inteiro trazendo consciência pro cara, aumentando as crenças, trazendo uma percepção pro cara, fazendo ali uma ideia muito de como ele vai avançar, do que ele precisa e tal, trabalhando consciência, trabalhando crença, trabalhando uma percepção de valor. E percepção a gente já viu como se trabalha, né? A gente aumenta a ideia do sonho realizado, a gente aumenta a probabilidade de sucesso, a gente diminui o tempo para o resultado, diminui os esforços e sacrifícios e aumenta a prova, ou seja, diminui o risco. Então, a gente olhou isso na fórmula lá de valor percebido do Alex Hormozzi, tá? Então, gente, é muito importante a gente trazer essa ideia. O que tu vai pensar aqui agora? O ambiente, ele é responsável por conectar as crenças com o ambiente ali. E quando eu falo ambiente, gente, talvez esteja ainda ambíguo na tua cabeça. Mas o ambiente de vendas é o seguinte. Pensa o seguinte, cara, eu estou assistindo um vídeo. Um vídeo é um ambiente de vendas. Eu estou lendo um texto, uma página de vendas que é uma carta de vendas, né? Uma sales letter, que a gente chama. Então, é uma página escrita. Show de bola. Que a gente chama de TSL, né? Que é Text Sales Letter. Ou VSL, que é Video Sales Letter, que é um vídeo carta de vendas. Isso são ambientes de venda. Eu estou lendo um e-mail. Eu estou assistindo um conteúdo ao vivo. Eu estou assistindo um lançamento. Eu estou participando de um desafio. Eu estou em uma live one-on-one com o meu prospect. Tudo isso é um ambiente, são os ambientes de venda. E aí, por exemplo, uma dica rápida para vocês, para simplificar o processo. Texto é muito bom para aquele cara mais lógico, mais cético. Então, o texto ele traz muito a lógica. Que, de fato, meus amores, não é o mais importante na hora da venda, mas tem pessoas, sim, que são mais céticas, tomam decisões mais demoradas e precisam de mais texto.
para tomar melhores decisões. Geralmente, quanto maior a idade, geralmente, tá? Geralmente, anote isso, ó, geralmente, quanto maior a idade, mais o público lê, tá? Vídeo. O vídeo, ele já traz, diferentemente da leitura, que só traz ali o canal visual para você, né? Você só tá lendo. O vídeo, ele consegue trazer o auditivo. Então, a gente adiciona mais um canal de percepção, onde o visual e o auditivo conseguem trabalhar. O vídeo já traz imagens diferentes, consegue trazer algo mais dopaminérgico, gerar dopamina, ou até mesmo gerar cortisol para gerar um pouquinho de estresse ali. E o vídeo ele consegue já gerar essas emoções, né? Então tu já consegue mostrar alguma coisa, um mecanismo, algo mais prático, né? Então, fora que às vezes, a maioria dos casos o vídeo tem uma retenção maior do que texto, tá? Ao vivo. Ao vivo é legal, porque mostra, pô, tô fazendo aqui ao vivo, na hora, tô gerando muito mais confiança, sou skin the game, tô fazendo as coisas junto com você. Tô ali contigo, tô respondendo tuas perguntas. Isso gera o quê? Instala mais confiança nas pessoas. Agora, se tu faz uma venda mais consultiva, um funil de aplicação com a APN, né, que eu chamo, que é a apresentação de negócios, tu vai instalar nele mais segurança. Tô fazendo algo mais consultivo, né? Mais certo para ele. O que é importante, gente, a gente focar, tá? Os ambientes, eles ajudam em 3 pontos de instalação de crença. Identidade, que é o cara entender que é possível para ele. Lógica, que é, poxa, isso faz sentido, então o teu texto tem que fazer sentido, tem que mostrar para ele que faz sentido. E execução, quer dizer, que é, ou chamada para ação, né? Que é saber que ele pode dar o próximo passo. Então isso é muito importante. E aí, eu trouxe na aula passada, mas agora eu trouxe em slide para que você anote, tire print, que é o núcleo da escrita persuasiva. O núcleo do copywriting, que é a frase de Blair Warren, que eu amo essa frase. Ela norteia para mim muito de como trabalhar nos ambientes de venda, escrever roteiro, copy, etc. Preste atenção nisso. As pessoas tendem a seguir quem encoraja os seus sonhos, justifica seus fracassos, acalma seus medos, confirma sua suspeita e as ajuda a atirar pedras ou malhar os seus inimigos. Isso é uma das frases mais incríveis para você aprender copyright. Isso vira quase que um checklist de execução, de pré-frame, né? De preparação também. Então presta só atenção nisso. João, quero escrever um anúncio. Eu posso usar o AIDA? Pode. AIDA é uma estrutura, um framework, né? Mas o cerne ali, tu tem que entender que ele vai gerar na cabeça das pessoas o teu texto. Ele precisa seguir essa estrutura. Por quê? Porque o ser humano, a mente humana, tende a seguir quem encoraja os seus sonhos, justifica seus fracassos, acalma seus medos, confirma suas suspeitas e ajuda elas a malhar os seus inimigos, a tirar pedras de seus inimigos. Então tudo isso a gente já conversou lá em montar a mensagem, mas eu quis repetir porque isso é muito importante. Você não pode parar e não usar isso aqui. Vamos pensar o seguinte. Vamos trazer para os nichos que a gente está trabalhando, né? A gente está sempre trabalhando com 3 nichos aqui muito gerais, que é produtividade, finanças e emagrecimento. Vamos trazer para a ideia de produtividade ali, né? Que é um lado um pouquinho mais de desenvolvimento pessoal. Pô, o cara ali tem um sonho de ter uma semana mais leve, mais produtiva. Sendo muito simples, né? Então a gente vai encorajar esse sonho. Aí a gente vai justificar os fracassos dele. Vai mostrar para ele, poxa, não é que tu tá muito que tu é desorganizado, é porque tu não tá sendo produtivo. Produtividade é diferente de ocupação. Tu só precisa de um sistema que organiza. Não precisa te culpar por isso. Ou seja, eu tô justificando os fracassos dele. Eu vou acalmar os medos. Fala assim, ó, nenhum ser humano é robô. Até esses caras na internet que tu acompanha aí, ninguém é robô. Então calma. Confirma sua suspeita. Mostra pra ele, olha, simplesmente tu montar uma agenda com todos os blocos ocupados não resolve. E tu sabe que não resolve. Então eu tô o quê? Confirmando as suspeitas dele. Então a agenda não resolve. Esses blocos do ocupado é diferente de produtivo. E o problema
é que tudo vira um caos. A gente tem que simplesmente acabar com esse caos da urgência que existe na tua vida. Tem que eliminar isso da tua vida. E aí eu bati agora no inimigo. Percebe? Então isso é muito forte, gente. Você está preparando o cérebro da pessoa para a oferta. E aí, isso aqui, se a gente for usar o AIDA, que a galera usa muito, né, como framework para escrita, que é atenção, interesse, desejo e ação, aqui tu fez o A de atenção, o I de interesse e o D de desejo. Falta só a chamada para ação. Só que eu gosto de adicionar no AIDA, nessa chamada para ação, uma outra letra, que é o D, de direção. Às vezes a gente faz uma chamada e não diz o próximo passo. O pré-frame, ele precisa ser completo. Ele precisa ser preparação para a venda, ela precisa ser completa. Então, terminando esse roteiro aqui. Então, clique agora, assista uma aula completa, assista um vídeo completo que eu fiz para você sobre matando o caos da produtividade com o método Cooper. Clique agora, é a direção, né? Assista o vídeo, é direção. Clique agora, é a chamada para ação também. Então, é ação mais direção, tá? Tu dá a direção, dá o que ele vai ver logo depois. E vocês lembram que eu trouxe agora há pouco para vocês sobre o canal visual e auditivo? Isso aqui é muito legal, ó. Vamos lá. Eu trouxe para vocês o que a gente tem que são... A gente pode chamar de quarto filtro. O que é esse quarto filtro, meus amores? Lembrando quais são os filtros. A gente tem o filtro do desejo, da base decisória, né? Então, primeiro, deixa eu voltar os slides aqui para vocês revisarem. Vamos lá. Lembrar os filtros agora. Primeiro filtro é você definir se é uma demanda... Cadê? É você definir a demanda. Analisar se é uma demanda recorrente, uma demanda complexa. Depois, a gente vai usar o nível de consciência como filtro. Depois, a base decisória. Aí, nós vamos lá para o quarto filtro, que é os canais de percepção do teu cliente. Certo? Você pode achar mais sobre esse conteúdo, gente, buscando, acredito que, canais da PNL, da Programação Neurolinguística. Eu chamo de canais da percepção porque é como a gente percebe o mundo, né? Então, a gente tem o visual, né? O auditivo e o sinestésico. O sinestésico é tato, paladar, olfato. E tudo isso pode ser trabalhado dentro de um ambiente de vendas. Então, se a gente for pensar, no digital tu tem o visual e o auditivo, então tu tem que trabalhar todas as ferramentas para que sejam explorados melhor esses canais. Por quê? No digital tu só tem o visual e o auditivo, tá? No presencial a gente adiciona o sinestésico. Então pensa, eu adoro um funil que eu chamo de funil de microeventos, que é um ambiente de venda onde é um microevento. Microeventos até 50 pessoas. Onde geralmente a gente faz um jantar, um coffee break, ou seja, tá trabalhando paladar, com olfato, né? Aquele cheirinho de café, aquele traz uma sensação de conforto ali. Uma bebida sem exagero, né? Que deixa a pessoa um pouco mais leve, bebida alcoólica, né, que eu digo, deixa ela um pouco mais leve, confraternizando, ela se sente num ambiente mais amigável, mais confortável, ela começa a entrar no estado de compra. Tu tem ali o tato, tu pode chegar ali, tá palestrando, chega lá, toca na pessoa, conversa, tem network, né? Então, tudo isso a gente está moldando o ambiente de venda. No presencial também, a gente tem a preparação de um ambiente com um cheiro, com a música. Gente, percebe que na grande maioria dos vídeos de venda que tu vai assistir no VSL, até tem uma musiquinha de fundo. Mas em lançamentos, em pitches, é muito difícil botar música, né? No online, a gente bota, às vezes, bem baixinho e tal, ou então faz uma preparação para venda que a gente chama de dinâmica. A gente faz uma dinâmica antes que ajuda a pessoa a internalizar algumas coisas e ela se preparar para estar ali no estado de compra. Mas a gente usa muito pouco música. Só que no presencial, a música, as luzes, tudo isso é essencial, gente. O jogo de luzes, a música. Tu percebe que no presencial a música te atinge de forma diferente.
tu vibra. Aquilo ali é o teu sinestésico acontecendo. As luzes te impactam de forma diferente. Né? O ambiente muito frio. Geralmente a gente deixa bem frio a sala. O teu corpo ficar em estado de alerta, tu ficar atento ali, prestando atenção. Gente, isso não é manipulação. A gente já conversou sobre isso. Isso é ambiente. A gente precisa ter um ambiente de vendas. Então, tudo isso são técnicas de persuasão. A gente já conversou sobre persuasão. Então, eu gosto de trazer esse conceito dos canais, que é o visual, auditivo e sinestésico, para a gente explicar para vocês um pouco sobre o ambiente de vendas, que são os ambientes de evento, né? Evento presencial. Eu quero que vocês tenham isso dentro da estratégia de vocês. O evento presencial é extremamente forte, tá? Inclusive, para quem está começando, é uma ótima estratégia você montar jantares de negócio através do seu network, convidar as pessoas. Claro, esse jantar é pago, mas o foco não é você ter lucro, é apenas pagar o evento. Não recebo nada para falar disso, mas eu gosto muito de fazer no Coco Bambu e tem várias cidades do Brasil, porque lá eles são modulares, servem um jantar, a equipe é muito focada, eles são acostumados a fazer eventos assim, então você consegue treinar a equipe, os momentos de entrar, os momentos de servir, o momento de servir o vinho e tal. Então é muito legal lá. Faço bastante. Mas evento presencial é importante porque ele é um ambiente de prova viva, tá? Você tem uma alta tensão, tu tem uma prova contextual. O que é prova contextual? A galera tá lotando ali o espaço. Tem muita gente, tem outras pessoas, tem network, né? As pessoas estão ali com o mesmo propósito que você. Fora que, gente, você que vai no evento, nossa, é maravilhoso. Eu sempre faço questão de, a cada 1 mês, 2 meses, eu estar em um evento presencial para eu recarregar minhas energias. Com as mesmas pessoas, com a mesma visão que a gente. Porque, gente, uma pausa aqui no conteúdo, só para citar uma coisa. Você está em ambientes de evento, em imersões, em laboratórios, né? Eu tenho um projeto de laboratório, né? De aplicação de arquitetura de crescimento e eu gosto muito porque tu tá ali com pessoas que são com o mesmo foco que você, no mesmo nível que você, buscando as mesmas coisas que você. E muitas das vezes a gente está num ambiente que só nos leva para baixo, pessoas que não acreditam, um ambiente de amigos que não estão na mesma sinergia que tu, não querem o mesmo futuro que você. Às vezes tu está num ambiente até em casa mesmo, que não está confluindo para o teu crescimento. Então, cara, tu está em evento, participar de evento, muda o teu ambiente. A gente chama isso de ambiência, né? Ambiência. Um ambiente muda muito você. Ele te molda, né? Aquela ideia, né? Até bíblica. Me diga com quem tu andas e direis quem tu és. Então, o ambiente ele é muito importante, tá, gente? Muito importante. A gente já até falou sobre isso, acredito, em alguma live, alguma coisa assim. E, voltando. Então, o evento presencial como um ambiente de prova viva. Você tem uma alta atenção do público, porque ele está ali concentrado. Você tem uma prova contextual, que são outras pessoas, network, etc. Você tem uma emoção muito mais aflorada, como a música batendo, o jogo de luz, às vezes uma fumaça, às vezes um cheiro legal, né? Um perfume. Você tem uma sensação de pertencimento, as pessoas estão pertencentes àquele local. Que é, de fato, aflorar o ambiente sinestésico. Aflorar o canal sinestésico das pessoas. Inclusive o seu, como expert, palestrante, que tá ali no palco, cara, é uma outra sensação. Eu já tive o prazer e a honra de subir no palco para 3.500 pessoas. Foi uma sensação inigualável, quase que uma anestesia, assim, um êxtase que eu ainda tive que falar em espanhol, mas parece que tudo some quando sobe no palco, né? A gente começa ansioso, com frio na barriga, mas tudo some, tu fica leve ali, parece que é uma sensação única. E isso é muito louco. E, claro, tudo isso faz com que você tome decisões e teu cliente tome decisões com muito menos atrito. Eu quero que vocês entendam que o evento presencial aqui posicionado como ambiente de venda, ele não é só motivação, ele é contexto, né? A gente tem analisado recentemente que, principalmente pós-pandemia, voltou muito intensamente a ideia dos eventos, né? E
a gente tem um aumento muito aumento de confiança e influência após essas experiências que são mais imersivas. E imersivo não é só a palavra de várias horas, não, gente. Tem que imergir mesmo. Música, som, luz, se der botar até cheiro, comida, tudo. Use todos os sentidos do ser humano no teu evento, porque isso vai trazer muito resultado para você aí no teu negócio, tá? E quais são os outros ambientes de venda, meus amores? Vamos lá, vamos trazer aqui. A gente tem página escrita, né? A gente tem os VSLs, que são os vídeos sales letters, são vídeos de venda. Tem e-mail, newsletter. Então, se inscreve aí na newsletter. Eu sempre deixo minha newsletter aí para vocês no Substack, né? Eu sempre boto conteúdo lá segunda e quarta-feira. Hoje tem, inclusive, viu? Hoje é quarta. Se você tá assistindo isso depois, mas hoje é uma quarta. Então, hoje tem. Webinar. Então, lives, webinars, imersões online. WhatsApp, call de vídeo, né? Fazer um Google Meet, um Zoom com a pessoa para fazer mais um diagnóstico, uma personalização, um SDR, conversar com o teu cliente no WhatsApp, né? Que é um local que ele se sente em casa, está confortável ali. E, claro, a ideia do evento presencial. E, claro, gente, aqui a gente vai ter outras variações. Eu trouxe só de exemplos para vocês. E o que eu quero mostrar é que isso aqui, gente, a ideia de ambiente de venda é que quando você muda na escada de valor também, né, o preço do teu produto e quanto de valor tu agrega para o teu cliente, a gente muda o ambiente de vendas também, né? Então, quando o degrau sobe, o ticket, a tua responsabilidade, a complexidade daquilo ali, mudar o ambiente deixa de ser algo opcional e passa a ser necessário. Recentemente eu chamei a atenção de uma cliente minha que ela ficava postando nos stories dela uma formação que ela tem que é 5 mil, quase 6 mil reais. Falei, fulana, ninguém vai comprar um produto de 6 mil reais nos teus stories. Ninguém vai. Ela, mas pode comprar. Já funcionou alguma vez? Ela, não. Então, pois é. Vamos testar o que funciona. Se tu quiser ofertar algo no Story, oferta algo barato, oferta uma inscrição, uma isca, alguma coisa. Ali é uma rede social, meus amores. As pessoas estão querendo socializar, não comprar. Ninguém entra no Instagram querendo comprar. Na sua maioria das vezes. Você educa, doutrina, faz o pré-frame para aí sim ela comprar. Você educa, ensina. Pensa nisso. E pensa, o ambiente de vendas ele tem que ter o menor custo de fricção, ou seja, ele tem que facilitar a decisão do teu cliente sem muita dificuldade. Então, primeiro, o tipo de demanda. É uma demanda recorrente ou uma demanda complexa? Show? Depois, o nível de consciência. É uma consciência alta ou uma consciência baixa? É o nível de consciência, é alta ou baixa? Beleza. A base decisória. Eu dou uma nota para o desejo, dou uma nota para urgência e latência e dou uma nota para consciência. Posso colocar aqui dentro da base decisória também, que eu gosto muito de associar, é a ideia do valor percebido, né? Só que o valor percebido é muito mais para a tua oferta do que para perceber se o produto é bom. Mas você pode usar aqui também. Qual o gap dominante? O que tu precisa matar ali? Confiança? Prova? O que tu precisa mais agregar ali? Quais canais sensoriais tu tem na tua mão para fazer aquela pessoa virar a chave? Então pensa em tudo isso e aí tu consegue escolher com muito mais assertividade o teu ambiente de vendas. Eu vou deixar os erros clássicos dessa arquitetura. Vamos lá. Primeiro, as pessoas escolhem muito o ambiente de venda por preferência. É mais fácil. Eu quero fazer isso. Eu já tenho demanda. O pessoal vai comprar. Não. Você tem que escolher o ambiente pelo gap que tu precisa tampar. A gente já trouxe lá a analogia da ponte, né? Outro detalhe. Vender um produto complexo com um ambiente de vendas curto. Ou seja, que não dê profundidade para o cliente. Não dê todos os aspectos necessários para aquela construção de narrativa, né? Trocar o ambiente sem trocar o pré-frame. Às vezes a pessoa mantém o mesmo pré-frame, a mesma educação e leva para um ambiente diferente. Então, por exemplo, cara, uma mesma campanha de preparação para um evento não é igual a uma campanha de preparação para um lançamento, mesmo que seja um evento online e outro um evento presencial.
Uma campanha que leva direto para a página de vendas, que a gente chama de direct response, não pode ter o mesmo pré-frame que uma campanha de webinar. Essa é a ideia, tá? Confundir narrativa com informação. Gente, de novo, venda é emocional. Construir uma narrativa é você trabalhar os ambientes de venda, as crenças do cliente, é você trabalhar a escada de crenças, as emoções dele. Isso é narrativa. Informação é você dizer, ó, meu produto tem isso, isso, isso e aquilo. Que é falar os atributos lógicos do produto, né? Os atributos, né, do produto. E não amarrar o próximo degrau. Não pensar em continuidade. Que é o quê? Cara, cada etapa do teu funil, ele é uma abertura para o próximo passo. Então, se ele está no pré-frame, que é um anúncio, por exemplo, ele está preparando para o cara ir para a página de vendas. Se ele está na página de vendas, a primeira headline prepara para o cara assistir o vídeo, chama a atenção dele para assistir o vídeo. Ele assistiu o vídeo, chama o cara para clicar no botão ou para ler o resto da página de vendas. E a página de vendas ela vai sendo uma próxima etapa. Tudo isso é o funil. Quem acha que o funil é anúncio, página, tá errado. É anúncio, texto do anúncio, próximo passo. Página de vendas, próximo passo. Checkout, próximo passo. E aí, dentro disso, tem o Otto, né, que é o One Time Offer, que é o vídeo que a gente bota no final. Tem os bônus de continuidade e bônus de ascensão de funil. Tudo isso é conectado, essa arquitetura completa que a gente já trabalhou juntos aqui. Gente, isso aqui a gente está entrando num nível de profundidade absurdo. E eu quero deixar para vocês o seguinte: ambiente não é canal. Ambiente é uma arquitetura de decisão. Você vai arquitetar como deve ser decisão do teu cliente. Que fique muito claro isso para vocês. Beleza?